pessoa dá outra opinião. Aí você pega várias opiniões, tira uma média, vê qual a maioria escolheu e aí decide. Quando você faz isso, amado, você desonra a Deus. Quando Deus fala, você ouve. Você não precisa escutar mais ninguém. Você não precisa levar a tua questão para mais ninguém. Deus falou, você honra a Deus. Terceira coisa, você tem que ter fé. Deus falou, mano, creia que Ele é poderoso para cumprir. Ainda que as pessoas digam, irmão, se você ir por aí, você vai se arrebentar. Mas Deus falou contigo, querido. E todas as vezes que Deus falar contigo, você tem que crer no poder dEle. Você tem que crer no amor dEle. Você tem que parar tudo. Deus falou. Ainda que Deus falou contigo, às vezes você tem que ter paciência. Deus já falou, Deus já deu uma palavra. Aí tem pessoas que esperam, creem que foi Deus que falou, mas aí passa um ano, nada acontece. Ele fala, talvez Deus esqueceu de mim. Aí você faz como Abraão, eu vou ajudar Deus, chama a minha escrava, chama a minha serva. Você sabe quais foram as consequências. Querido, Deus, Ele jamais vai esquecer de você. Deus falou, querido, creia. Ele não chega atrasado em lugar algum. Creia, querido, em Deus. E aprenda a obedecer. Às vezes você pede, Senhor, fala comigo. Aí Deus fala, glória a Deus. Aí você começa a argumentar com Deus. Deus fala, querido, perdoa aquele irmão, para você continuar, eu vou te abençoar. Aí você começa com argumento, não, mas aquela mulher me feriu, ela foi muito rude comigo. Aí começa a argumentar e não obedece a Deus. Aí o que acontece? As bênçãos do Senhor, elas ficam retidas. Deus já falou contigo. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Se você não tem escutado, é porque talvez você não criou a atmosfera necessária. Talvez você não tenha prestado atenção quando Deus fala. Talvez Deus tenha falado e você não tenha honrado. Você tenha levado a outras pessoas. Ou talvez Deus falou e você fica duvidando. Será que isso é o melhor para mim? Sempre é o melhor. Ou talvez Deus fale e você comece impacientemente querer agir com as tuas próprias mãos. Deus fala, cria este ambiente. Aí você talvez fala, mas pastor, tá bom, eu vou prestar atenção, eu vou honrar, eu vou obedecer, eu vou ter fé, eu vou ser paciente, eu vou obedecer. Mas agora, como Deus fala? Se hoje eu fiquei o dia inteiro e não ouvi a voz de Deus, Deus fala de várias formas contigo, de várias formas. Quais são as formas que você conversa com teu esposo, com teus filhos? Talvez você converse também por telefone, alguns por mensagem, alguns por e-mail, alguns por pessoalmente. Ou seja, existem várias formas de se relacionar, de se conversar. Com Deus é a mesma coisa. Deus fala através das coisas naturais. Você vai perceber isso quando você começar a criar o clima propício para ouvir a voz de Deus. Mas Deus também fala através do sobrenatural. E o mais sobrenatural que existe, querido, é a palavra de Deus. Alguns dizem, não, mas a palavra de Deus é algo natural. Não, amado. É o mais sobrenatural que existe. Isso aqui é a inspiração de Deus. Tudo que está contido aqui são bênçãos, é palavras diretas para você. É como uma carta escrita com o teu nome. Para receber esta carta, esta palavra. Tem pessoas que querem escutar a voz de Deus, mas querem desprezar a palavra dele. Não existe, amado, presta atenção nisso. Nada
mais irresponsável, nada mais perigoso do que tentar ouvir a voz de Deus desassociado da sua palavra. Tem pessoas que vão em reunião após reunião, de igreja após igreja, de profeta após profeta, querendo ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes está ouvindo a voz do diabo, porque ele não conhece a palavra de Deus. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Deus fala contigo através da palavra, mas Deus fala contigo através de outros meios sobrenaturais. Deus fala através de sonhos, de visões. Tantos casos na Bíblia que Deus fala através de sonhos. A maioria dos sonhos, de fato, são naturais, não é revelação de Deus. Mas tem alguns sonhos que você sabe, eu não preciso dizer quais são, que é revelação de Deus para a sua vida. Eu tenho experiência com Deus que quando eu acordo após um sonho, e aquele sonho fica nítido na minha mente, e o Senhor me dá o discernimento, eu entendo que aquilo é uma revelação sobrenatural de Deus. Deus também fala através de visões. Às vezes não é quando você está dormindo, às vezes é quando você está orando a Deus no teu quarto. Deus começa a te mostrar as coisas. Às vezes, por exemplo, o ministro, quando ele está orando pela vida de uma pessoa, o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, ele começa a revelar fatos que o homem natural não sabe, para ajudar aquela pessoa. São visões espirituais. Deus também fala através de profecias. Nós estamos vivendo em uma época em que as profecias dentro da igreja, elas estão sendo desprezadas por causa de pessoas. Aí já não tem mais valor a profecia dentro da casa do Senhor. Querido, não é por causa de enganadores, de mentirosos, que você vai enterrar os dons do Senhor dentro da casa de Deus. O apóstolo Paulo, falando da igreja de Coríntios, ele diz: buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Principalmente. Porque aquele que profetiza, ele edifica, ele exorta, ele consola a igreja. Glória a Deus. Querido, a igreja do Senhor precisa de homens e mulheres de Deus que sejam profetas. Você já não vê no coração dos jovens o desejo de buscar os dons espirituais. As pessoas buscam tudo, exceto os dons. E aqueles que têm dons são desprezados ainda no corpo de Cristo. Querido, a igreja precisa de dons. A igreja precisa de poder. Você chega, o que diferencia a presença de Deus é o poder. Você chega em reuniões, por exemplo, de testemunho de Jeová, eles vão estar pregando do mesmo jeito que nós. Você chega na igreja católica, eles vão estar pregando do mesmo jeito. Você chega nos santos dos últimos dias, do mesmo jeito. O que diferencia é o poder do Espírito. E quando a gente coloca o Espírito num campo, expressa, enterra, o apóstolo Paulo disse: não extingais o Espírito Santo. Não extingais. Busque os dons espirituais. A igreja precisa de dons. A Bíblia diz que os dons espirituais é que aperfeiçoam, é que edifica o corpo de Cristo. Buscai todos os dons. Todos os dons. Quando nós nos reunirmos, uns têm dons de profecia, outros da palavra, de curas, outros têm salmos. Qual é o teu dom? Quais os dons que você tem clamado a Deus? Quais são os motivos dos teus jejuns, das suas madrugadas? Deus fala através de profecia, mas precisa de profetas. E quando Deus fala através de profecia, a Bíblia também diz para nós sermos sensatos. Deus falou, querido. A Bíblia diz para julgarmos, não o profeta, mas a profecia. E Deus também fala através de uma paz interior.
A Bíblia diz que a paz de Deus é o nosso árbitro, o nosso julgamento. Um dia desse, a irmã lá da igreja precisava tomar uma decisão de vida. E aí, pessoal, as irmãs da igreja falando, faça isso.